Felipe Massa, brasileiro, ex-piloto da Fórmula 1, fez 15 temporadas na maior categoria do automobilismo mundial. Disputou 272 GPs, obteve 11 vitórias, 16 pole positions e 41 pódios em sua carreira. Porém, nenhum título mundial. Até agora. Apesar da aposentadoria da categoria no final da temporada de 2017, Felipe voltou a sonhar recentemente com um título mundial na Fórmula 1, quando em 2023 uma declaração polêmica de Bernie Ecclestone reacendeu fantasmas adormecidos há anos. Mais precisamente da temporada de 2008, quando o piloto brasileiro perdeu o título por apenas um ponto para o então piloto britânico da McLaren, Lewis Hamilton. O piloto de Botucatu, cidade do interior de São Paulo, começou a correr de kart aos 8 anos e se destacou na Europa nos campeonatos de Fórmula Renault, Fórmula 3 e Fórmula 3000. Por conta dos ótimos resultados, estreou na Fórmula 1 com 20 anos de idade pela Sauber. Porém, como todos souberam depois, desde o seu início na equipe suíça, ele já tinha um contrato de longo prazo com a gigante Ferrari. Quando Rubens Barrichello, então piloto titular da Ferrari em 2006, anuncia sua transferência para a equipe Honda, Felipe é promovido em seu lugar para correr ao lado da lenda Michael Schumacher. Sua maior chance de obter um título mundial de Fórmula 1 foi na temporada de 2008, quando, após vencer o GP da França, assumiu a liderança do Mundial, entrando para a história, sendo o primeiro piloto brasileiro depois de Ayrton Senna em 93 a assumir este posto na tabela. Ele disputou o título daquele ano contra Hamilton na McLaren. E o destino quis que a decisão acontecesse no Templo Sagrado da Velocidade no Brasil, no Autódromo de Interlagos, a casa de Felipe. Apesar de ter vencido a prova com autoridade, o brasileiro perdeu o título por apenas um ponto para Lewis Hamilton. Em agosto do ano seguinte, 2009, o jornalista Reginaldo Leme, da TV Globo, solta um furo de imprensa mundial ao anunciar que um acidente de Nelsinho Piquet no GP de Singapura 2008 foi intencional, acarretando em um resultado manipulado daquele GP com a vitória do também piloto da Renault, Fernando Alonso. Segundo Reginaldo, o chefe da então equipe Renault, Flávio Briatore, ordenou que Nelsinho batesse de propósito contra o muro para que, desta forma, uma forma premeditada, 2 voltas antes, o seu companheiro de equipe Fernando Alonso parasse nos boxes para a troca de pneus. Tal estratégia manipulada fez com que a equipe Renault, que não vencia há quase 2 anos, obtivesse o triunfo inesperado por todos naquele GP. Uma farsa total. Como tudo isso só veio à tona no ano seguinte, nada se podia fazer em relação ao título. Naquele GP, Felipe Massa havia feito a pole position e estava na liderança até a volta 17, quando Nelsinho bateu. Ele foi o maior prejudicado, já que, por conta disso e de um problema com a mangueira de reabastecimento do seu carro, Felipe Massa terminou o GP apenas na 12ª colocação, fora dos pontos que fizeram tanta falta numa eventual conquista de título mundial. Após a denúncia de Nelsinho, um ano mais tarde, a FIA realizou investigações com dados de telemetria e depoimentos dos envolvidos e acabou por banir o chefe da equipe Renault, Flávio Briatore, dos esportes a motor e a suspender o então diretor de engenharia Pat Symonds por 5 anos da Fórmula 1. Nelsinho Piquet foi inocentado por haver contribuído com as investigações e Fernando Alonso também, pois, segundo estas investigações, ele desconhecia a farsa. Para Massa, a pior sensação, a certeza de ter sido injustiçado por conta de uma manipulação de resultados que levou à perda do seu tão sonhado título mundial de pilotos na Fórmula 1. Na época, Massa questionou a Ferrari e seus advogados sobre a possibilidade da revisão do resultado, já que haviam fatos novos a serem considerados um ano após o incidente. Mas havia uma regra que dizia que, quando o resultado da temporada é declarado, este não pode mais ser alterado, e a Ferrari concluiu que não poderia fazer mais nada já em 2009. Esta regra existe para dar mais credibilidade à categoria e segurança jurídica após a disputa.
no sentido de evitar a fuga de patrocinadores com mudanças de resultados, sempre com todos os envolvidos preservando a entidade e o esporte. Mas neste caso, houve um roubo descarado, ou seja, uma manipulação clara e confessa dos resultados. O tempo se passou e nada foi feito. Eis quando surge na mídia, em entrevista ao site F1 Insider, Bernie Ecclestone, o chefe da Fórmula 1 até janeiro de 2017, disse que ele e o então presidente da FIA, Max Mosley, sabiam sobre uma farsa armada por Briatore durante toda a temporada de 2008. Ecclestone disse ainda: decidimos não fazer nada por enquanto. Queríamos proteger o esporte e salvá-lo de um grande escândalo. Por isso, usei línguas angelicais para persuadir o meu ex-piloto, Nelson Piquet, a manter a calma. Naquela época, havia uma regra de que uma classificação ao Campeonato Mundial após a cerimônia de premiação da FIA no final do ano era intocável. Então Hamilton foi presenteado com o troféu e estava tudo bem. Tivemos informações suficientes a tempo de investigar o assunto. De acordo com os estatutos, deveríamos ter cancelado a corrida em Singapura nessas condições. Isso significa que nunca teria mudado a classificação do campeonato. Então, Felipe Massa teria se tornado campeão mundial e não Lewis Hamilton. Fato é que com essa declaração de Bernie, confessando que a FIA sabia da farsa antes do fim do campeonato de 2008, é que dá uma brecha jurídica para que Felipe possa buscar uma correção na justiça. Trata-se realmente de uma situação nova. Veio à luz através das declarações de Ecclestone, trazendo de volta ao piloto brasileiro o sonho de justiça, com a declaração de campeão mundial de 2008. Perguntado em uma entrevista ao motorsport.com, Massa disse: eu pretendo estudar a situação. O resultado, os estudos do que dizem as leis, as regras. A gente tem que ter uma ideia do que é possível fazer. Como eu disse, eu não tenho interesse financeiro nisso. Eu vou processar a FIA para ganhar dinheiro em cima, mas sem mudar o resultado? Não, isso não me interessa. O que me interessa apenas é a justiça correta dessa situação. A partir de agora, tudo depende apenas de Felipe, que é o mais interessado. Que este caso obtenha a justiça verdadeira, mesmo que após muitos anos. Será que teremos uma grande surpresa nos próximos meses com a declaração do título mundial de Fórmula 1 de 2008 para o brasileiro Felipe Massa? E você, gosta de correr de kart como Felipe Massa? Como vimos aqui, Felipe começou com apenas 8 anos de idade nesse esporte. Pois é, eu tenho amigos que começaram nesse esporte depois dos 50 anos e seguem correndo e se divertindo. Quer ser competitivo no kart? Então conheça a plataforma de cursos de pilotagem, o Kartflix, com todos os cursos de pilotagem de Alexandre Odo e Christian Petkov, a seu alcance por uma mensalidade de apenas R$ 29,90. O que está esperando? Conheça agora mesmo, acesse o site kartflix.com.br e dispute as vitórias em suas corridas.